A nossa aula de hoje é a número 52. Fala sobre psiquiatria, esquizofrenia obsessiva. Doutora Cristina, quando nos autoriza, eu passo a palavra para... Tá bom para ti, Norma? Sim, poeta. Não sei se a doutora Cristina vai falar alguma coisa. Podemos começar. Boa noite. Boa noite, doutora Cristina. Então, aqui Boa nessa noite. aula, a minha dúvida é aqui, que a senhora, o começo da esquizofrenia, que aqui fala que ela não... Esquizofrenia obsessiva, que ela não é kármica. Porque geralmente acontece, eu queria saber, assim, mais quando eles são já passando da adolescência para adulto, ou já adulto acontece isso, que o obsessor Qual delas? começa... A kármica ou obsessiva? Não, obsessiva. Obsessiva. E, primeira coisa que a gente tem que levantar é a questão da evolução do adolescente. Quando o espírito não é evoluído, os ataques vão ser na adolescência. Existem aí as mudanças hormonais que vai contribuir para vários impulsos de violência, sexualidade, furto nesse jovem, porque a evolução dele compromete e muito a assistência. Quando o adolescente tem evolução, ele tem uma proteção desde o momento que ele completa 15 anos até o dia do desencarne dele. O espírito dá condições para isso. Mas aqueles que não dão essa condição, os processos obsessivos na adolescência são mais graves. Ali está o conflito da infância, da pré-adolescência e da adolescência, e nesses conflitos que temos observado dentro do processo obsessivo, muitos desses jovens caem na esquizofrenia obsessiva, onde os pais, o preconceito, não aceitam o espiritismo para tratar de seus filhos. A doutrina espírita, ela não nega o tratamento do processo obsessivo, ela oferece os meios eficazes, nem vai Travou. Parou tudo, doutora Cristina. Travou tudo. jovem só ao fracasso total. Com Perdemos ideias, parte. com ideias pessimistas, entendeu? Com ideias de preconceito religioso. E aquele jovem, ele fica completamente solitário nessa grande batalha. E quando fica solitário, quem vence é o processo obsessivo. Eu vejo muitas vezes mães aqui colocando defeito em filhos. Eu acho isso horrível. E muitas vezes toma a palavra dos filhos, não deixa os filhos falar, só ela quer falar, o problema é dele, ele vai ter que resolver. Mas elas colocam dificuldades, e essas dificuldades favorecem as perseguições e não o tratamento. Uhum. Entendi. Aqui a senhora também falou da lesão da memória, que a senhora falou nas perguntas, que no Japão eles não têm essa carga que são distribuídas. Mas eu entendi, mas por quê? Por causa que eles são mais, tipo, tranquilos? Ou a senhora quis dizer isso? O processo obsessivo, ele vai muito pela cultura, entendeu? Uhum. Pela educação que você vai dar. Então, nós temos aqui uma cultura no Nordeste e imagine, se forma um alcoólatra aqui com 12 anos de idade, porque Verdade. na cabeça do pai, com 12 anos, você tem que beber para ser homem. Olha, então, quando adotaram esse tipo de cultura, a gente observa que formaram um monte de alcoólatra.
Porque uma pessoa pré-adolescente não tem condições de dominar o vício nem a bebida. Isso é um gatilho perigoso que vai levar na fase adulta a vários processos obsessivos, depressivos, porque aquele pai achou que o filho tinha que beber com 12 anos porque seu filho é homem. Tudo errado. Então, quando a gente observa em outras culturas que os pais têm mais cuidado dentro da educação, o processo obsessivo vai encontrar maior dificuldade de ação. Mas quando existe a facilidade, você está entregando o seu filho ao obsessor. Você está entregando seu filho às trevas. Hum. Então, a missão do pai e da mãe é uma missão belíssima. É de construir almas, não é de destruir. Então, por isso que essa palavra pai e mãe, ela tem um significado muito forte, que é a construção de espíritos que faliram. Mas que aqui no Nordeste, isso é muito complicado quando eu viajo e vejo jovens falar que os pais não se importam com eles, não dão atenção a eles, por isso que eles caíram nos vícios. Então, esses pais faliram e estão levando esses jovens juntos. Obrigada, doutora Cristina. Depois aqui tem a que a senhora fala, aqui o surto psicótico aqui. Por exemplo, se uma pessoa teve um surto psicótico, por exemplo, assim, ela tentou, que eu conheci, tentou o suicídio, mas realmente ela não queria ter feito, tentar o suicídio realmente. Assim, ela ficou em desespero, pelo que ela me falou assim, e a saída foi aquela, tentar a morte. E, lógico, não morreu, mas aquilo fica marcado, fica, como eu posso explicar para a senhora, fica como No se arquivo. é isso, no arquivo de memória aí, que antigamente eu sei que ela sempre pensava nisso, vou me matar, que eu li esse pedaço aqui. Mesmo que ela fez isso num ato de desespero para poder fugir de uma história assim. Mas realmente ela não queria se matar mesmo, que era o que ela não queria. Só que o que levou ela a fazer aquilo foi esse contexto do que aconteceu. Mas depois, qualquer coisa que acontecia ao levar dos anos, ela sempre falava, vou me matar, eu quero morrer, vou me matar. Eu sei que hoje ela não fala mais isso, pediu perdão e tudo mais. E aquilo fica no arquivo? Fica ali arquiviado ou não? Veja só, o que é que a gente pode dizer a respeito do surto psicótico? É o limite emocional de tudo aquilo que se faz com o ser humano. Esse ser humano está sendo submetido à tortura psicológica, não é desencarnado. Então, chega um momento que aquela pessoa, ela tentou de tudo para se livrar daquela situação, mas ela não conseguiu. E ela procura o caminho da morte. Quem está colocando a pressão psicológica é cúmplice do suicídio, tem que responder. É cúmplice, mesmo que seja pai, mesmo que seja mãe. E muitas mães têm um perfeccionismo que leva o adolescente ao surto. Eu vi aqui uma adolescente que ela tirou na prova 8,5. Olha só, 8,5. E a mãe ficou revoltada. Como é que pode você tirar 8,5 na prova? Eu disse, me diga uma coisa, quem vai se formar é ela ou você? Você queria que ela tirasse quanto? Me diga. Eu queria que ela fechasse a prova, queria que ela tirasse 10. Perfeccionismo de você está errada. Se contente com 8,5. Você quer tirar mais da sua filha, você está deixando sua filha estressada. Ela estudou para tirar 8,5, ela tirou 8,5, você está pedindo 10. Veja que isso na cabeça do adolescente, isso é muito perigoso. Então, ele diz, olha, eu estudei dia e noite, me esforcei, na hora só deu para tirar 8,5. Tem pai que quer que o adolescente tire 10 para sair desfilando com a prova assim, meu filho tirou 10. Uhum.
Não é Verdade. porque gosta do filho, é porque está se aproveitando da inteligência do filho. Está errado. Então, muitas delas que chegam aqui com isso, eu digo logo, olha, é melhor você formar seu filho na humildade do que na vaidade. A vaidade é sua, não é do seu filho. Se seu filho tirou 8,5, fique contente. Agora, você querer alimentar um 10 para sair desfilando com a prova do filho, isso é vaidade. Não leva você a lugar nenhum. Entendi. Depois a senhora falou aqui Desculpa, eu volto aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui, desculpa. Ai, meu Deus. Da cirurgia espiritual, doutora Cristina. Só que eu vou perguntar aqui, esse aqui vou fugir um pouquinho no senso assim. Quando uma carga desce no bulbo raquidiano e vai para a coluna, pode virar uma hérnia? Como se pode fazer esse tratamento? Se Bom, pode fazer uma geralmente cirurgia? eu estou passando ali, eu estou passando o eletrodo, porque carga alterada não se faz cirurgia, se tira. Aí, quando tira, a pressão da hérnia diminui. Então, eu estou com alguns pacientes aqui com esse problema. Agora, o problema deles é o estresse, né? Com tudo que se estressa, bulbo raquidiano, coluna. Então, teve um que deu retorno aqui de cirurgia, que eu entreguei ele pronto. Ele chegou aqui, não podia nem andar. Mas ele se estressou, travou, foi tudo de novo. Então, ele perguntou, eu posso fazer uma nova cirurgia? Não, você vai ficar em tratamento. Vai usar um eletrodo de bulbo para dormir, certo? E agora destravou, ele está melhor. Mas é aconselhável o eletrodo de bulbo, não é aconselhado a cirurgia, não. Porque eu estou colocando o eletrodo de bulbo sempre, como a senhora me falou. Mas sexta-feira eu vou ter uma consulta com o médico que ele faz um tipo de um tratamento que ele trabalha no reparto de dores para retirar, dar essa injeção e retira a hérnia dentro. A senhora acha que é possível fazer esse? Quer dizer, eu não fui. Faça o tratamento, porque Fácil, né? acredito que não existe carga mais negativa, então fica mais fácil a cura agora, viu? Porque eu não estou aguentando mais, doutora Cristina, eu estou muito mal. Eu estou no limite. Sexta-feira eu vou ver o que ele vai falar. Depois aí eu posso contemplar no final, não sei, eu vou passar a palavra para as meninas, depois eu tenho que falar com a senhora, antes da senhora fazer a oração, tá bom? Passa a palavra. Já terminei as minhas perguntas. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Passo a palavra para a Ieda, Leia. Bueno, faço aí uma pergunta. Começa eu. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Eu via, tocando o discurso do estresse, porque eu já pergunta, tinha escanteado a pergunta do estresse, mas agora me veio em mente novamente a senhora dando explicação para a norma sobre o estresse nos pacientes, né, que é digamos, um alívio também para essa doença da esquizofrenia. Se uma pessoa estressada, né, acarrega o agravamento, né, o agravamento dos sintomas especialmente em pessoas que participam que não participaram de violências ou com estupro, guerra. Isso é um terrorista. Isso pode causar? É uma sequência? Pode agravar essa situação? Uma pessoa que é estressada? Veja só, Ida, o que está estragando o mundo é as ideologias. Está levando as pessoas à loucura. Porque a ideologia, ela não é para a pessoa. A pessoa quer aplicar para o mundo. Então, se a ideologia é uma doença, e essa doença que as pessoas estão passando para outra, travou. Está tão mal a internet hoje, né, no Brasil, em geral. que você está sendo discriminado, que você não... As pessoas não estão vendo os valores que é para ver, que tem, mas a outra está dizendo que você não tem possibilidade, que você é uma pessoa de cor, que na realidade o branco está ali discriminando,
Ninguém está discriminando ninguém. Veja só. O mais fraco de emocional acha que o ativista está protegendo ele. O ativista está te destruindo. Ele não está protegendo você. Proteger o ser humano é dar um caminho de luz, não é de separatismo. O caminho de separatismo é o caminho, praticamente, da desarmonia social. E é isso que eles estão causando nos outros. Aí eu vejo jovem aqui se cortando, eu vejo jovem drogado, jovem sem destino, e a maioria desses jovens tem ideologias. Uma coisa dessa pode acontecer. Então, nós temos que buscar os nossos valores. Nós temos que olhar para dentro de nós e olhar para o outro, que o outro não está me discriminando. Chegou um paciente para mim, entendeu? Aí colocou lá, masculino, colocou um brinco, 2 brincos, colocou um óculos e entrou na minha sala. Deitou na maca e ele disse para mim, está todo mundo aí na rua me discriminando. Eu disse, olhe, pare com isso aqui. Primeiro, você tem valores. Segundo, você botou esse óculos, esse brinco para chamar a atenção dos outros. Quando as pessoas olham para você, elas não estão discriminando seu brinco nem seu óculos. Você colocou isso para provocar a sociedade. Faço não. Não, doutora, me desculpe. Eu não vou fazer isso mais, não. Ora, a gente tem que levantar nessas pessoas o véu da valorização. Então, eu vou dizer, olha, está todo mundo discriminando você, olha, essas pessoas que daí fora na rua, essas pessoas daí são pessoas má, que essas pessoas não sabem o sentido da vida, essas pessoas não sabem nem que você existe. Foi a sua visão psicológica que diz que está me discriminando. Pessoal, ninguém tem mais interesse de olhar para o outro. Tem mais, não. E por que está lhe discriminando? Então, ele acalmou-se. Quando foi depois de 15 dias, ele entrou sem óculos e sem brinco. Sai para aí, tá vendo? É a situação do ser humano. A explicação foi bem concebida, não? Na sua memória, a valorização da sua resposta para ele. Muito obrigada, entendi perfeitamente. E eu queria saber também, em relação, quando a senhora fala, os fatos principais da carga de eletromagnetismo, não? Que o obsessor é sobre a vítima do sistema nervoso, né? Após 90 dias. Mas aí a minha pergunta mas essa carga eletromagnética, o paciente pode ter consequência já no segundo dia do ataque? Ou a senhora fala, quando a senhora fala que esse paciente vai precisar de 90 dias do seu sistema nervoso, para o seu sistema nervoso ser embrenhado? Ou basta só um segundo dia para que esse sistema nervoso, o seu sistema nervoso seja embrenado com esse eletromagnetismo? Olha, quando a gente fala em despregnação, tem processo obsessivo que chega aqui depois de 1 ano. Porque não resta mais nada. Depois de 1 ano. Então, você pega um paciente depois de 1 ano obsediado, olha, eu vou dizer, existem sequelas. E essas sequelas de hemisfério direito e esquerdo cerebral, eles existem. Esse paciente, ele não dorme. Esse paciente tem alucinação. Então, esse prazo que a gente dá aí de desimpregnação, de retirar essas energias, é o prazo que a gente precisa. Agora, existe outra coisa, porque terminou o processo obsessivo e, às vezes, tu fica com a projeção de 1 ano. O espírito não mais, mas ficou a projeção. Aí, nessa projeção, já seria o trabalho da psicóloga, já não é meu. Então, tem que ser encaminhado para uma psicóloga. A psicóloga vai trabalhar no obsediado o que? O medo. Então, o processo obsessivo deixou a sequela do medo. O processo obsessivo deixou a sequela do complexo de inferioridade. Ela vai trabalhar tudo isso nesse paciente. Então, isso significa que não é só você tirar a obsessão, é você tratar a mente após a retirada do obsessor.
Entendi. Ah, tá. Pensa. Sim, porque eu falei assim, mais 90 dias, será um período que ela... Sim, no momento eu não pensei que fosse uma coisa que... eu pensei que fosse uma coisa, um tratamento que a senhora dava, não, mas eu pensava que já no segundo dia a pessoa fosse obsediada e já o tratamento já tinha que ser após 90 dias, então, para ver o resultado da cura. Esse que eu... Porque os casos que a gente vê aqui, que chega nos hospitais, olha, chega assim, tentei de tudo, eu vou tentar ali. Quando eu digo tentou de tudo, já sabe, né? Entrou em práticas disso, em prática daquilo, o pastor mexeu, o padre disse que era o capeta, olha, pense. Tem Aí tudo. não tem mais nada. Então, todo mundo disse que tirou tudo, mas tudo continua ali. Agora eu vou para os hospitais espirituais. Aí, quando chega aqui, o paciente já chega mexido. Para você tirar essas ideias dele, demora. Ele tem que ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem que ter entendimento que o diabo não existe, que aquilo é um processo obsessivo. Então, esse prazo que eu tenho de 90 dias é para esclarecer o paciente, já que muita coisa foi colocada na sua cabeça. Ah, ok. Muito obrigada. Eu entendi. E um outro esclarecimento sobre o fechamento do frontal, não? Que a senhora fala que isso acontece imediatamente, aquela pessoa perde a visão e cai por terra. A minha pergunta é essa, mas esse fechamento do frontal vai acontecer, porque a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo não sendo médium, mas, em particular, a minha pergunta é essa, o obsessor reconhecendo que essa pessoa é um médium, não? Que você é um médium, pode atacar porque você está cercando de fazer o bem, ou não é um obsessor seu de uma outra vida, de outras vidas? Só porque você está fazendo o bem, mas não porque não é um teu obsessor de outras vidas? Essa é a pergunta. O fechamento de frontal se dava nos hospitais espirituais porque vocês não tinham campo. Agora vocês têm campo. Está entendendo? Porque as emissões externas que fechavam a frontal de média, eles caíam desmaiados. Isso tem muita ligação, porque não tinha campo magnético aqui dentro. Mas na Itália tem campo, na Austrália tem campo. Então, o risco de acontecer isso é de 1%. Okay. Mas antes, o risco era grande, porque muitas entidades não entram, mas ficam lá fora. Mas quando ela faz a emissão vibratória, o campo absorve. Não vai mais para cima de vocês. Aí tem os eletrodos que vocês usam, também que absorvem. Mas se você for botar um hospital espiritual sem ter campo magnético e eletrodo, é suicídio. Eles vão pegar de um por um. Por isso que se sintam tranquilas dentro do hospital da Itália, que não vai acontecer nada disso. Ok, muito obrigada, muito conforto, verdadeiramente. Pois eu tinha uma última pergunta que dizia, que fala assim, que o que fazer, né? Que a gente pensa que nós vamos encontrar muito disso até hoje no nosso trabalho, mas quando a gente vai trabalhar também pelo Cristo nos hospitais, o que fazer com as pessoas que não aceitam ter esquizofrenia? O que a gente pode fazer nesse caso? Saber, a gente sabe, não sou médico, vai saber que esse aqui é um esquizofrênico, chegou com ataque esquizofrênico, pero ele não aceita. Nesse caso, como nós devemos comportar? Qual é o nosso procedimento? O esquizofrênico violento, geralmente o tratamento é feito à distância. A família representa a ficha. Ele não vem para o hospital. Não vem no hospital. O esquizofrênico, que a gente considera, a gente pergunta à família na consulta, ele é calmo, ele é agressivo, como é que ele é? Como é que ele se comporta em público? Não, ele é muito violento, então vamos fazer à distância. O tratamento dele, quem vai representar é a família, entendeu? Okay. Porque eu não vou colocar aqui uma pessoa que tem surto psicótico aqui dentro. Porque aqui tem criança, tem idoso, tem tudo. Então, as mães às vezes insistem. Não, doutora, mas eu acho que aqui ele fica calmo. Você acha, mas não tem certeza. Então, faz a distância, a gente vai ajudar à distância. E esse tratamento, no dia do passe, os médicos espirituais visitam ele.
Porque é grave, né? Um psiquiatra, por exemplo, uma crise no meio de tanta gente, assusta as pessoas que estão ali no Não hospital, tem né? condições Não é não, por deles esse ficarem motivo. não, viu? É a Ok, distância. perfeito. Por que os espíritos se sentem devedor, não, com profundos conflitos, conscientização, com a consciência, né? E não se esforçam pela recuperação, né? É devido aos resíduos de culpas de vidas passadas, esse, esse comportamento? Vê só, Ieda, onde há fumaça, há fogo. Qual é Ah, o problema? É o encarnado, não é o desencarnado. O problema é porque ele. pode Então, atacar. se o desencarnado buscasse a reforma moral, o Evangelho de Jesus, procurasse fazer o bem, mas você vê que tem gente que é ruim e diz: eu sou feliz em ser assim, não quero mudar. E o obsessor vai mudar? Não. Ele vai continuar a mesma coisa, porque ele não está vendo esforço em você. Você continua sendo a mesma pessoa. Quando há uma mudança na postura, do comportamento dos médios, a justiça divina dobra a proteção. Mas se aquele médio água me leva, água me traz, está difícil. Eles se decidem o que querem. Ninguém pode estar à sombra e à luz. Você tem que estar na luz. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, tem muito espírito que a gente conversa, de pacientes, perseguidor de paciente, que ele diz: olha, eu posso até fazer, doutor, o que a senhora está me pedindo, mas peça a ele para ver se ele faz, e realmente não faz, não. Não faz. Mas eles querem o quê? Os encarnados querem. Que pena. Os benefícios, mas não querem o esforço. Tem uns que fazem assim: doutor, eu estou melhor. Eu não venho mais, não. Eu lhe dei alta. Não entendi como é a coisa. Se eu não dei alta a você, quem está aqui, olha, internado, vai atrás do senhor. E sabe o que acontece? Eles vão embora de teimoso. Aí volta pior do que entrou. Aí quando eu ver na ficha, está escrito desistência. Aí sabe o que eu digo? Agora vai para a clínica médica. Eu não quero mais, não. Certo. Você vai para a clínica médica. Eu não quero mais. Porque você prepara um espírito desencarnado, interna, medica esse espírito, e aquela pessoa não faz a parte dela, e depois quer voltar para o periférico, geralmente eu mando para a clínica médica. Tá certo. Agradeço de coração pela sua resposta muito esclarecedora. Sim. Passa a minha palavra, Rita. Boa noite, doutora. Boa noite, Lélia. Eu tinha que fazer a oração e deu pane aqui no computador, daí eu estou com dois ligados, o grande e o tablet aqui, daí lá eu tenho imagem, aqui eu tenho imagem e som. Aí eu tenho algumas dúvidas, assim, né? No caso da desorganização de memória, né? Que o paciente ele acaba obsediado, ele trazendo a memória do passado, inclusive, acredito eu, que traz a memória mediúnica também, porque tem uma parte ali que a senhora fala que o paciente ouve vozes e tal. No caso, esse paciente, um exemplo aqui da Itália, né, que a gente vê tanto jovem como velhos, assim, a gente fala, perdão da palavra, retardado, ou então com deficiência. Uma pessoa que vive toda essa, no caso, essa encarnação, com essa esquizofrenia, com esse ataque obsessivo, e ele desencarna, como que fica ele perdendo essa encarnação? Porque daí ele não usou a memória atual. No caso, o que acontece na desorganização de memória, os traumas trazidos de vidas passadas e muitas vezes muito homicídio que cometido. Então, a memória vem desorganizada. E, no caso kármico, você não adquire a esquizofrenia, você nasce esquizofrênico.
O espírito em regiões inferiores já apresenta o estado de loucura, que é justamente o estado de perturbação de atos praticados. No processo reencarnatório, a gente vai perceber que aquela criança não dorme, aquela criança vai crescendo, ela é violenta, entendeu? Ela é violenta. Então, essa criança vai agredir a outra. Então, ela não tem controle sobre a emoção. Então, significa que aquela mãe tem uma prova muito grande com aquele espírito. E só a medicação material vai poder segurar ele. Tratamento espiritual não segura, não. Mas não sei se eu me expliquei bem. No caso, aqui na Itália, que não tem tratamentos espirituais, né? Que tem esses irmãos que têm o obsessor. No caso, se eles são obsediados toda a encarnação, eles acabam desencarnando sem um tratamento espiritual. É uma perca dessa encarnação. Nesse caso, a espiritualidade e o anjo da guarda não podem interferir para ajudar, porque daí o espírito vem e não Eu estou espia. entendendo a sua pergunta. Veja só, os espíritos que eles não têm essa assistência pelo lado espiritual, essa pena é amenizada. A pena é grave conforme o conhecimento. Eu cuidei de uma criança de 12 anos de idade, que faz mais ou menos uns 20 anos, e aquilo ali que eu vi, eu confesso a vocês, que eu fiquei estarrecida com o comportamento da mãe. A criança de 12 anos dizia que via espírito e conversava com o espírito. E na consulta eu expliquei à mãe que aquilo ali era mediunidade. A mãe, cheia de preconceito, disse: doutora, eu vou dizer uma coisa à senhora. Eu dou remédio controlado a ela, mas não quero que ela seja uma médium. Olha a ignorância. Então eu disse: olha, eu vou dizer outra coisa a você. Qual é? Você não tem amor à sua filha. Se você tivesse amor, você estava em busca de solução. Qual é a solução para essa menina? Ela vê espírito, vê. Conversa com eles, convence. Mediunidade. Aí você quer dar psicotrópico à menina até o resto da vida, você está errado. Como mãe, você está errado. E ela não trouxe a menina e mandou medicar essa criança. Não seu destino. Então, veja que, nesse caso, se essa menina enveredar pelo lado da loucura, ela responde 100% na justiça divina. Porque poderia ser evitado o mal, mas ela, como mãe, não evitou. Entendi. E esses casos, assim, de sequelas, né? De ficar com imagens de memória, tudo que o obsessor deixou no paciente. É só nesses casos de esquizofrenia grave ou existe algum caso, assim, por exemplo, de causa e efeito, de muito tempo, né? No caso, um adolescente tinha esse obsessor e esse obsessor acompanhou ele até 40, 50 anos, né? Aí chega nos hospitais, é feita a invocação. Aí esse paciente também fica com sequelas? Fica com sequela. E os maiores problemas de sequela, na parte neurológica, que o doutor Ricardo Menezes cuida, a complexidade está no domínio de memória. Então, o que acontece? Aquela memória, ela fica com vários focos de comportamento do obsessor, mesmo sem a presença dele, entendeu? Então, para a gente conter isso aí, a gente precisa da psiquiatria. Sem a psiquiatria, piora a situação dele, porque a sequela está na ação do espírito sobre a memória dele, onde muitas vezes a pessoa perdeu a própria personalidade e ganhou a do obsessor. Misericórdia. Ai, Mais uma perguntinha, né, doutora? Aqui na Itália, a gente vê muito, eu até gostaria de fazer uma pesquisa, ver os casos de deficiência física e mental, porque a gente vê muito, é muito comum aqui. E eu, as poucas vezes que eu me lembro assim do Brasil, não é muito visível. De duas coisas, uma, ou as pessoas do Brasil mantêm dentro de casa e não levam para a rua, ou aqui na Itália eles não têm vergonha e levam essa juventude, esses velhos para a rua.
ou deficiência física, ou mental, ou esquizofrenia, né? Que aqui existe casas de psiquiatria para jovens, para criança, por tudo. Aqui na Itália, eles costumam dizer, o povo fala, que é porque os italianos tiveram filhos muito velhos, né? Eu, na minha ignorância, nunca acreditei nisso. Existe uma causa de nascer tanta criança, porque como eles casam tarde, têm filhos tarde, eu não acredito que um corpo finque a mulher pode ter um filho que venha nascer tanto espírito assim com deficiência. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, vê só, eu estou com a gestante aqui, que já teve bebê, que ela fez inseminação artificial e, na verdade, ela tem 54 anos e teve a bebê. Olha só. A bebê tem uma saúde de ferro. Lindo. A bebê é uma coisa impressionante, a evolução desse espírito que veio com essa mãe. Ela tem evolução. Então, essa bebê, eu tratei dela, ela vem aqui uma vez por mês, está com 1 ano de idade. Então, eu não atribuo a questão da idade com relação a essas deficiências e problemas esquizofrênicos, não. Vamos aí para Verona, onde o campo carregou, né? Olha o eletromagnetismo negativo que tinha aí. Olha a carga pesada que o campo puxou. Então, eu acredito que essas mulheres, elas foram acometidas por eletromagnetismo negativo, pelo problema do consumo do vinho na Europa, que é muito complicado. Então, esse consumo de bebida na Europa faz com que os elétrons negativos se multipliquem na gestação e na formação do sistema nervoso central da criança vai ter problema de má formação, viu? O problema está aí. O campo magnético lá de vocês funcionou, porque eu estive aí com o Dr. Pietro para ver. Então, a cidade ficou mais leve. Olha só. Então, isso quer dizer que essas reencarnações aí de Verona vai melhorar agora. Veja o quanto vocês estão contribuindo para o progresso dessa cidade. O que tinha ali no campo, na verdade, era o que já estava aí, pessoal, há séculos na atmosfera de Verona. E que agora o que vem, o campo está limpando e depurando. Então, se vocês estagiassem aqui comigo na hora da pasta de gestante, quando eu pego uma gestante com irradiação na criança que vai nascer, eu já acendo o sinal vermelho para ela. Olha, se estiver estressada, se acalma. Por quê, doutora? Teu filho está com um problema aqui, viu? E eu mostro o braço do médico todo arrepiado. Você está vendo isso aqui no braço do médico? O que é isso? É o que o seu filho está absorvendo no sistema nervoso central. E ele pode nascer com problema. Hoje de manhã, não sei se foi coincidência, mas eu falei para a Norma, liguei para saber como ela estava. Eu falei, Norma, não sei o que está acontecendo comigo. Lembra, Norma, que eu falei, eu acho que eu não tenho mais problema. Eu falei, eu estou flutuando, eu não sei o que aconteceu. Eu digo que se alguém me falar em problema, eu vou dizer o que é isso. Estava leve, não sei. Então, vamos lá para a próxima pergunta. No caso aqui, né? Completando aí, deixa eu completar aí. Ok. Deixa eu completar o pensamento aqui. Veja só, vocês que estão indo lá para o hospital fazer o estudo, é importante, deixa eu explicar a vocês. Quando vocês entram lá e fica debaixo do campo, ele vai tirando toda a carga eletromagnética de vocês negativa. Então, vocês vão passar a semana ótima, sem nenhum problema. Isso corre o risco de câncer, isso corre o risco de processo obsessivo, entendeu? Porque nos hospitais, quando eu visito, a primeira coisa que eu vou com o médico é no campo. Eu digo a ele, absorve aí. Está funcionando. Em todos eles eu passo. Isso quer dizer que eu tenho aqui, olha, 350 voluntários. Desses 350 voluntários, na minha estatística aqui, só tem 8 em tratamento. Veja só. Se eu tirar o campo, é 350 doentes. Meu Deus.
Então, é Então, possível que tenha sentido algum efeito? oi? É possível que eu tenha sentido algum efeito? Não, todos vão sentir quando passar debaixo do campo. Quando fazer uma prece debaixo do campo. Ele vai, se ele puxou o fruto de Verona, porque não pode puxar o fruto de vocês. Porque eu disse, até comentei com a Norma, né, que eu faço, estou fazendo as minhas coisas, mas como eu estou muito em casa, eu faço mentalização, boas vezes tento, várias vezes por dia, né? E cada vez que eu procuro fazer a mentalização, eu vejo sempre a porta do hospital aqui, aberta. Eu fico sempre com aquela imagem, assim, e isso antes, é claro, não acontecia, agora está acontecendo com frequência. E mais uma perguntinha, doutora. Os médicos no caso, né? A senhora falou que nós trabalhamos à noite, né, com vocês. Cada médium tem a sua área específica ou todos trabalham numa clínica geral? No caso, tem aquele que cuida de criança, aquele da grávida, ou todos eles estão preparados para qualquer área? Por enquanto, a escala de vocês aqui, no Hospital de Verona, está mais na fluidoterapia. Entendeu? Então, a escala de todos aí é fluidoterapia. Mas existe escala externa, que é muito difícil, muito complicada, que é essa escala de resgate de entidades. Então, nessa eu não coloquei ninguém, nem o Dr. Pedro colocou, porque vocês vão ter pesadelos horríveis quando for com uma escala como essa. Vão levar a carreira de acordar Então, deixa para lá, doutora Essa. Não, Deixa para lá, pelo amor de Deus. deixa quietinho, doutora Cristina. Pronto, vão ficar só na escala de passe, é melhor. Já vazou meus sonhos. Senhora, me coloca onde quiser. Não, porque eu tenho, a maioria dos sonhos que eu tive, tinha sempre criança no meio, né? Desde que eu comecei a estudar com os hospitais espirituais. Mas existe a fluidoterapia infantil, que é o setor de pediatria. Entendi. E mais uma perguntinha, né? No caso, deixa eu ver aqui, no caso grave, isso aqui já foi respondido para a Norma, sequelas. Aqui, a consciência trazida atual, tá. No caso, doutora, tendo um voluntário aí dos hospitais que é médium, um exemplo, o seu Vandir, médium, se ele tivesse um irmão que tivesse dentro de uma outra religião e ele visse que esse irmão sofre de um ataque de hipnose, ou, como seria o comportamento do médium? No caso, o irmão não quer saber do espiritismo, mas o médium está vendo que ele tem problema. A gente sabe que a gente não pode interferir, né? E lá, se a pessoa não quer ajuda, a gente não pode se meter, né? E aí, como que fica a situação? A gente tem que deixar, se esse irmão não pede ajuda? Olha, o que acontece mais aqui nas consultas é um caso muito sério, porque a mãe é espírita, o filho é evangélico. Eu vou explicar a vocês, que vocês vão me entender. Ela quer tirar uma consulta para ele, ele não quer. Só que tem um porém. Quando eu faço uma ficha desse filho dela que é evangélico, o hospital pode sofrer um processo. Ele não autorizou. E, além do mais, o nome dele vai ser chamado ali para o tratamento à distância. E se alguém aqui tem 1000 e poucas pessoas circulando aqui dentro, se alguém conhecer ele e falar, olha, lá no hospital espiritual chamaram o seu nome, ele não autorizou os dados dele aqui. Que aqui vocês, como aí, vai ter os dados do paciente, o documento de identificação na consulta. Então, ele pode entrar com processo? Ele pode, sim. Porque, mas foi a mãe que trouxe. Olha, a mãe trouxe, mas ele é de maior, né? De menor. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes eu faço porque eu fico comovida com aquela mãe, mas eu corro um risco de um processo. Está entendendo? Mas eu fico comovida com a situação dela. Então, eu digo, olha, eu vou fazer o tratamento seu, mas, olha, entenda, isso está errado, porque ele não sabe. Então, pergunta a ele se ele quer. Não, ele é evangélico, ele não quer.
E, às vezes, a gente deixa as últimas consequências. E quando o pastor não resolve, aí ele resolve vir com a mãe. Mas ele não sabe nem que tem consulta aqui ainda, porque a gente não mostra. Com um determinado tempo que a gente vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, está aqui uma consulta sua. Então, ele já está mais tranquilo e conformado. O problema de família é outra coisa séria, está entendendo? Porque cada família tem uma religião, cada um tem sua opinião. Então, eu aconselho o seguinte, é melhor lhe procurar do que você procurar eles. Entendi. Porque quando você procura, Leia, eles estão achando o seguinte, está me induzindo. Eu não quero. Se ele lhe procura, você tem argumentação. Olha, funciona assim, tá certo? Você vai comigo, é diferente de você oferecer o serviço que é o tratamento espiritual. Entendi. Tem mais uma perguntinha. No caso, como eu falei que aqui tem muitos adultos e velhos, anciãos, assim, com problema de esquizofrenia e problemas mentais, né? Como vai ser feito, no caso, que no estudo fala que tem que ser o tratamento de organização de memória, tem que ser feito dentro de uma sala específica, que seria periférica. Aqui na Itália, com todo esse número de pessoas assim, como vai ser feito? Vê só, vocês podem fazer aí o passe dispersivo circular e absorção coronária, que serve. Que já que ele tem aí hemisférios complicados, não tem sala periférica, quando não tinha sala, geralmente o Dr. Ricardo usava isso. O dispersivo circular e absorção coronária. Aí tira os elétrons, a memória... Pronto. Está travando. Está ouvindo? Estou vendo, Leila. Sim, sim. Então, aí no caso, o paciente estando em tratamento aqui, digamos assim, 1 ano, 2 anos, isso, o dia que o hospital funcionar. Se ele tiver essa sequela, então o que vai resolver vai ser o dispersivo e a Absorção fluidoterapia, coronária. a absorção coronária. Daí não precisa, então, da sala periférica. Não, precisa não. Porque eu imaginei Porque que seria... a sala periférica, ela tem pouco tratamento na área neurológica. Quem trabalha mais com isso mesmo é o Dr. Ricardo Menezes, no horário dele. Ah, entendi. Eu terminei minhas perguntas e eu passo a palavra para a Rita. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A sua perguntinha do Mário. O Mário pergunta: em qual idade inicia a manifestar-se a esquizofrenia? Olha, não tem idade não, porque se uma criança ela levou carga eletromagnética desde a fecundação do óvulo, ela vai se complicar. Se essa mãe era alcoólatra, corre esse risco. Se esse pai é alcoólatra, corre esse risco. Então, a esquizofrenia obsessiva, ela pode começar desde o momento da concepção, viu? Ele continua e pergunta: se chega ao nosso conhecimento uma notícia de uma pessoa que iniciou as consultas psiquiátricas, podemos aconselhar a família de vir nos visitar em futuro quando estiver funcionando? E o que podemos dizer poderia acontecer sem criar falsas expectativas aos familiares? O que eu falo com relação a esses problemas mais complexos é que nunca peça para terminar o tratamento psiquiátrico e iniciar o espiritual. Faz os dois. É o que eu faço aqui. Vamos fazer os dois. E às vezes, quando vai apresentando melhora, elas dizem assim: eu posso tirar a medicação? Pode não. Só quem pode é o médico. A gente não podemos fazer isso. Se vocês fizerem dessa forma, eles vão compreender
e vocês estão dividindo responsabilidade, vocês não estão assumindo. Quando você diz assim, eu vou tratar, você está assumindo. Quando eu digo, olha, eu vou tratar junto com o psiquiatra, aí eu estou dividindo, é mais fácil. Certo. Então, se a gente conhece uma pessoa quando estiver funcionando, a gente pode sim aconselhar fazer a consulta. Pode sim, aconselhar. Certo. Uma outra pergunta dele. Quais casos são resolvidos com a cirurgia espiritual e quais necessariamente com cirurgia física? É uma pergunta. Eu entendi. Olha, vamos dizer, cirurgia física, por exemplo, pedra na vesícula. A cirurgia espiritual não resolve nada. Por quê? É retirada de material. Eu faço a cirurgia aqui porque o paciente está com muita dor. E, às vezes, o sistema está lotado e ele não tem dia nem hora para fazer essa cirurgia. Então, eu estou no interior, não tem recurso. O que é que eu faço? Olha, eu vou fazer sua cirurgia de vesícula para amenizar as dores, mas as pedras dentro vai ter que abrir para tirar. A cirurgia espiritual não vai diluir pedra. Então, eles entendem, alivia a dor, já dá para esperar a cirurgia deles. E assim a gente resolve, entendeu? Sim. A cirurgia física significa abrir o crânio e trabalhar no cérebro? Veja só, quando eu peguei um caso agora aqui de um jovem que ele tem um tumor benigno, né? Ele tem 17 anos de idade, o tumor dele é benigno e estacionário. Está lá no exame dele. Então, eu fui fazer o exame meu, eu quero ver o meu, se já tem o seu. E a mãe me perguntou, e aí, doutora? Eu disse, olha, eu não vejo gravidade nesse tumor. Ela disse, por quê? Porque seu filho já nasceu com o tumor. Esse tumor não se formou. Ela disse, como assim? Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Você nunca tirou uma tomografia, mas ele, na localização do tumor, tá? Ele enxerga, ele anda, ele escuta. Então, seria impossível esse tumor ter crescido agora. Ele já existia desde o nascimento. Então, o que foi que os médicos falaram? O tumor existe, mas a gente não tem condições de operar, senão vai ter sequela. Então, eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu vou fazer essa cirurgia, mas seu filho vai viver aí o resto da vida, não vai ter problema nenhum com esse tumor. Porque o tumor dele estacionou ali. Então, qual é a diferença do exame médico para o meu exame? O meu exame detectou que ele nasceu com o problema, ele não adquiriu o problema. Então, quando você nasce com um problema, é diferente. Outra paciente minha aqui tem uma idade de mais ou menos 57 anos de idade. Então, o que é que acontece? Os órgãos dela nasceram tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Ela tem 57 anos. Então, os médicos constataram isso e fizeram aquele alarde. Eu disse, olha, deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando você era criança, os médicos já viram isso já. Então, não tem nenhum problema, você já nasceu com os órgãos fora do lugar. Tu está com 57 anos, disso tu não morre. Então, os órgãos dela foi se adaptando a isso, entendeu? Então, ela disse, doutora, eu tenho até 2 baços. Olha só, eu tenho 2 baços. Então, isso quer dizer que esses 2 baços que ela tem, desde o ventre da mãe, esse baço já existia. Então, não há sequela nenhuma, desde que esse problema já venha desde o ventre. É o caso dela e o caso do jovem de 17 anos. Bem interessante. Fico aqui, licença, Rita, eu fico aqui imaginando, doutora, a alegria dessa mãe quando a doutora deu a notícia. Que coisa linda. Não, eu senti, velho, que ela se sentiu aliviada, sabe? Porque no exame, para que o tumor seja progressivo, ele tem que ter uma carga eletromagnética negativa. Mas o dele nem se mexe. Estacionário, tem nenhum problema. É um rapaz de boa aparência, jovem. Eu digo, olha, ele pode viver uma vida normal. Isso não vai interferir em nada na vida dele. Que lindo trabalho, doutora.
quando a operação física não resolve, significa sempre que o problema é espiritual? Eu estou com outro caso aqui bastante complicado, certo? Porque, veja só, essa pessoa tinha uma obstrução na uretra. Então, essa obstrução, ela era causada pelo processo obsessivo de uma desencarnada, de vidas passadas. Então, o paciente passou por 9 urologistas e nenhum resolveu. Qual era o sintoma desse paciente? Dor 24 horas por dia. Fizeram a cirurgia dele, desobstruiu e a dor continuou. O que foi que os médicos, já que perderam aí a esperança, disseram? É psicológico. Quando ele veio para mim, eu disse, não é psicológico, é espiritual. A dor existe. Que eu estava vendo ali a desencarnada. Então, a gente pediu para ajudar, ela aceitou. A gente pediu para ficar internada, ela aceitou o internamento. Então, ele está comigo aqui há 4 meses. Ele não tem mais dor e também não tem mais obstrução. Voltou para o urologista mais uma vez, e agora? Foi o que eles disseram, eu não estou entendendo como o senhor está bom. Está bom porque não tem mais obsessão, né? Amém. Maria. É, sim. Amém. Quanta cura, hein? Maravilhoso. Mas vejam só, se coloque no lugar desse homem, sentindo dor 24 horas e já tomando morfina. A medicina vai à loucura. É. Porque, olha, desobstruiu o canal, tudo bem. Por que essa criatura está sentindo dor? A entidade fechou o genésico, travou. Se travou o genésico, pessoal, o que bater na bexiga ali, urina, a dor é enorme. O genésico não está funcionando de jeito nenhum. Então, esse homem de um porte físico bastante avançado, ele chegou aqui nesse hospital gritando. Então, de cadeira de roda também, que não aguentava ficar em pé. Hoje, graças a Deus, ele está bom, está andando, e a medicina está quebrando a cabeça para descobrir onde foi que ele melhorou. Sobre o magnetismo, doutora Cristina, porque a aula ela fala que o médium obsediado, uma das estratégias do espírito obsessor é causar essa insônia, de maneira que durante a noite ele pode fazer essas brincadeiras bestas de se transformar e passar vultos na frente, figuras deformadas, para levar o médium à loucura. Se assustou? Meu Deus! Deixa eu fechar a porta. Brincaram com você agora, não foi, Rita? Olha a brincadeira aí. Até balançou a cortininha ali. Está ventando, acho que vai dar temporal. Está ventando. Quase quebra a porta de vidro. Estava chovendo Bateu agora. tua porta, não foi? Foi a porta que Apareceu um bateu. espírito na frente dela. Que nada. Amanhã os vizinhos tá tudo com raiva. Meia-noite eu bati a porta. Eu vou ter confusão. Mas não tem nada. Todo mundo gosta de mim aqui. Bateram a porta ou bateram na tua porta? Bateram. Era uma pancada mesmo, viu? Foi uma pancada. É porque eu abri a porta da cozinha e abri a porta do banheiro, aí fez corrente. Quem estava aí não entrou, não, saiu, que eu vi daqui. Sai. Ai. Ainda bem, né? Ai, Rita, tu não estava sozinha. Então eu não estava só, doutora Cristina. Quando tu falou assim, ó, quando tu falou assim, fazer essas brincadeiras besta, pum. Pronto, foi aí, nessa besta aí, Foi embora. que bateram a porta e foram-se embora. Chega de brincadeira agora. Na verdade... A coisa vai ser séria, ele falou aqui. Ai, meu Deus. Não, é verdade, eu não sei se vocês viram que pela primeira vez eu saí várias vezes para beber água gelada, eu queria colocar um espeto no meu olho porque fiquei fechando. Eu não conseguia realmente, a aula toda, assim,
Fechando, tá? Deixa eu explicar o que ela perguntou aí. Eu estou para receber um caso aqui de um espírito que está dentro de um hospital. Não sei se é uma criança, não fiz a visita ainda, mas que à noite não está deixando ninguém dormir. Então, o que é que acontece? Quando dá certa hora da madrugada, essa criança começa a chorar dentro do hospital e já procuraram até nos terrenos, ninguém acha essa criança. Então, eu não sei se essa brincadeira é besta, eu vou avaliar ainda, entendeu? Mas, provavelmente, eu acredito que seja espírito brincalhão. Porque uma criança não vai fazer isso, não. Sim, então, dentro dessa história desse espírito que faz, a senhora fala aqui, essa é uma estratégia onde o espírito atua sobre o obsediado, magnetizando. E aí eu entrei em crise, porque eu achava que nós vivos, encarnados, é que temos o magnetismo. O desencarnado não tinha magnetismo. Por isso que a gente trabalha Não, hoje, por causa do nosso magnetismo. Quando a Então, gente como é fala que em essa magnetismo, entidade magnetiza o obsediado? quando a gente fala em termos de magnetismo, é uma junção do fluido magnético com o fluido espiritual, que vai dar no misto, a ação mista. Então, o espírito aí utiliza o fluido encarnado e o dele. Então, nesse caso aí, você tem uma ação mista, espiritual e magnetismo humano, entendeu? Então, Sim. o que acontece? Tem espírito que ele tem hábito noturno. Então, a característica de alguns, eles não saem durante o dia, mas durante a noite, eles se identificam com a escuridão. Aí, uns é para assustar, outros é para brincar e outros para fazer maldade durante o período noturno. Ok, explicado, entendi, doutora Cristina. Muito obrigada, acabei. Doutora Cristina, eu falei que eu ia falar com a senhora antes de terminar. Então, Não. como eu pensei já desde semana passada, eu tinha mandado um áudio para o seu Vandir, tadinho, mas acho que, como estava fechado o hospital, eu pensei, se como eu estou assim, eu estou um pouco na depressão, né? Porque com todos esses remédios aqui dentro de casa, tudo isso, essa dor que não me vai, cortisona, isso aqui. Eu pensei, não seria melhor se eu fosse... Eu não posso participar com as meninas no hospital porque eu tenho que cumprir um horário que me passa um médico aqui. E eu não posso ficar todo aquele tempo sentada, porque aí a hérnia não aguenta. Eu poderia ir no hospital para mim ficar embaixo do campo magnético e a Rita me fazer um passe? Pode sim. Não seria Eu melhor dou para toda... mim? A senhora, eu Vai posso ser ir? melhor para você. Eu Pode também sim. sinto que vai ser melhor, porque essa noite eu até sonhei, tinha a senhora no meu sonho, tinha uma criança, tinha a Leia junto, e parece que eu vi esse verde, só que eu contei para a Leia, só que foi uma confusão toda. Eu Tem acho problema que não. Pode ir que o médico espiritual está né? lá com a equipe dele e faz seu tratamento, viu? Tem que conseguir quem vai me levar, porque aí as meninas começam às 4 horas, eu tenho que fazer isso e depois eu venho embora rapidinho, só para me pegar mesmo, ficar embaixo do campo magnético. Obrigada, doutora Cristina. Eu termino meu turno 2, imagino que lá para as 15, para as 3 eu consiga estar chegando. Mas quem me traz de volta, Linda? É isso. Eu vou ter que conseguir, eu vou conseguir uma pessoa. Sim. Vou ver amanhã com uma pessoa, se ela me leva, depois me traz, você entende? Amanhã eu vou falar com... Assim, eu estou precisando, eu sinto, desde semana passada. É uma pena que o elevador da estação de trem está sempre quebrado, porque senão você poderia pegar em 15 minutos. A última vez eu cheguei lá e aí o marido ia te pegar, mas não consigo, querem fazer as escadas. Mas para mim dirigir, eu não ia aguentar, não consigo dirigir, Rita. Tá bom, tu me fala depois o horário. A gente se combina. Mestre amado Jesus, vamos fazer a prece. Sim. Mestre amado Jesus, pedimos, Senhor, que o mentor espiritual da Itália visite os lares das nossas irmãs, trazendo paz e harmonia em seus corações.
Que Maria Santíssima envolva todas com seu manto de amor e de compreensão. E em teu nome damos por encerrado nosso estudo. Boa noite para todos.